Se existe uma coisa que todo grande fã da From Software gosta de falar, é o quão ruim Dark Souls 2 é. Mesmo a sua versão melhorada, School of the First Sin, é igual uma bunda limpa. Está sem resíduos, mas não deixa de ser uma bunda. O tema é que o tempo acabou inocentando Dark Souls 2. A From Software fez durante sua história muitos jogos dos quais ninguém conhece, começando a vingar como empresa a partir de Demon Souls e com Dark Souls, que a empresa conseguiu finalmente se colocar no radar. Até então não sendo a grande aposta das empresas de jogos como é atualmente, mas já mostrando a existência, tudo isso graças à evolução proporcionada a Hidetaka Miyazaki, a grande mente por trás da série Souls, que inovando com a forma de exploração e game design, trouxe um dos principais jogos da geração PlayStation 3 e Xbox 360. A empresa então colocando a mente do grande diretor em ascensão para trabalhar em outro projeto, enquanto Dark Souls ganharia uma continuação, mas sem as mãos diretas do grande diretor de Dark Souls 1. E é isso que sempre todo mundo diz ser o principal erro de Dark Souls 2. Dark Souls 2 traz o sistema de Warp Room para exploração. Diferente de Dark Souls 1, que trazia uma exploração contínua, esse sistema de Warp Room se dá pela seguinte maneira: dentro do local principal, nesse caso de Dark Souls 2, Majula, existem 4 possibilidades de caminhos, dos quais você pode escolher de maneira livre qual vai ser o caminho que você vai seguir. Todos os caminhos são necessários à exploração e finalização para você poder prosseguir no game, e após concluir esses 4 caminhos, o game se torna um jogo linear até o final. Esse sistema é bem interessante, visto que dá liberdade ao jogador poder seguir da maneira que bem entender desde o começo. Claro que você escolhendo o poço logo no início talvez não consiga explorar se não souber alguma maneira de poder cair sem dar game over, o famoso poço de Majula, mas dá liberdade clara ao jogador. Muito é dito sobre a liberdade que Dark Souls 1 passa ao jogador, mas a realidade é que isso só passa a ser verdade em uma segunda jogada, onde você pegando um item específico no começo do game, a chave mestra, aí sim você tem toda essa liberdade, mas na primeira jogada provavelmente não vai pegar esse item e vai seguir uma maneira bem mais linear durante as 10 primeiras horas do game. E também é válido lembrar que Dark Souls 1 também utiliza o sistema de Warp Room, mas na metade do game, onde após prosseguir por uma das principais áreas do jogo, você tem a opção de enfrentar 4 chefes. Esses 4 chefes você podendo escolher a ordem deles. Esse sistema de Warp Room dá sim a liberdade já iniciar o jogador desde a primeira jogada. Claro que nada que vença Elden Ring, já que você tem uma liberdade absurda já na primeira jogada e você sabe disso, mas em Dark Souls 2 tem sim seu valor. E não é só esse o acerto que Dark Souls 2 também tem. Os padrões do que é dito como RPG estão cada dia mais abertos. Fallout entra como um RPG de primeira pessoa por ser algo mais tático, mas se você pesquisar por Borderlands também entra como RPG, mesmo sendo algo muito mais dinâmico. Demons e Dark Souls entram como RPG de ação, mas com elementos de hack and slash. Mas algo que a maioria dos jogos que são dados como estilo de RPG utilizam em seu sistema é o uso de builds, ou seja, você poder construir o teu personagem da maneira que você quiser, a partir de equipamentos e armas, magias, skills passivas ou ativas, tudo se adequando à sua classe. Dark Souls 1 é muito simplório nesse aspecto, sendo muito mais sobre você escolher a melhor arma que se adequa à sua classe, ou seja, se você é um mago, você pega a melhor espada de mago e pronto, sem a necessidade de você pensar na melhor forma de construir o seu personagem, sendo bem menos criativo do que poderia. Já em Dark Souls 2, o sistema de build é o principal da saga, que só foi superado anos depois. Você pode escolher deixar uma classe pura, misturar classes, as armas não são exatamente claras um estilo por classe, podendo sempre mudar a utilização. Óbvio que existem equipamentos que melhoram determinadas classes, mas você pode fazer de maneiras diferentes para cada item do jogo. Os anéis, que são aprimoramentos de suporte passivo do seu personagem, em Dark Souls 1 se resumiam a 2 slots no máximo e 10 anéis eram realmente bons no jogo inteiro, enquanto em Dark Souls 2 a quantidade de slots vai para 4 e você tem uma quantidade muito maior de bons anéis, deixando novamente o sistema de build muito mais complexo. E obviamente não dá para esquecer do sistema de uso de 2 armas. Enquanto em Dark Souls 1 você era limitado a utilizar uma arma de cada vez,
vez, não podendo ter duas armas ao mesmo tempo em uso direto. Aqui em Dark Souls 2 você pode sair misturando armas e mãos diferentes, tendo um moveset distinto entre elas. E isso foi limitado em jogos futuros, retornando apenas anos mais pra frente em Elden Ring. Mas claro que as críticas que Dark Souls 2 tem são justas, mas antes de começar a listar os defeitos, que não são poucos, deixa o like aí e a inscrição, pô. Tô fazendo mais esforço pra falar bem de Dark Souls 2. Eu realmente mereço isso. Por mais que Dark Souls 2 tenha sim coisas muito boas, mas não dá pra passar um pano pra certas coisas, como o fato que o jogo tem 1 bilhão de chefes com os designs mais porcos possíveis. A quantidade de cavaleiro que tu enfrenta tentando ao máximo refazer a luta do Odyssey ou do Artorias do primeiro game é uma coisa que simplesmente não dá pra entender, e foi algo que apenas piorou com o lançamento das DLCs, cada uma tendo algum cavaleiro para tu enfrentar. O jogo tem lutas de chefes que tentam emular as principais do primeiro game, mas sempre aplicadas da maneira mais tosca que você pode imaginar, saindo de um lobo com uma espada gigante na boca para um rato. Eu não sei o que esse bicho é. A quantidade de inimigos que o jogo te impõe em áreas é uma coisa mais filha da puta. Desculpa, acabei me exaltando um pouco com essa caralho. O jogo desde o princípio te coloca em coisas que você simplesmente não sente confortável em passar matando todos os inimigos, te obrigando a passar correndo sem explorar absolutamente nada, ou então passar horas em apenas uma área de maneira extremamente conservadora, chamando a atenção de inimigo por inimigo para não acumular todos em tela. Muito é dito sobre as DLCs melhoraram a experiência, mas coisas como o excesso de inimigos e chefes continuam também nas DLCs. E em alguns momentos até pior do que o jogo base, mas algo que posteriormente, com a chegada da versão final de Dark Souls 2, School of the First Sin, voltamos a poder falar bem de Dark Souls 2. Uma das ideias de toda a saga Dark Souls é deixar os finais abertos, deixando a premissa que ciclos sempre vão acontecer, por mais que você não tome determinada decisão, mas em algum momento outra pessoa vai acabar tomando essa decisão, e depois chegará outra pessoa para voltar à primeira escolha que você teve. Mas aqui nesse game você tem algo mais definitivo, dando claro que existe sim algo para poder finalizar esse ciclo, dando um dos contextos mais interessantes de toda a saga. Dark Souls 2 é sempre visto como o calcanhar de Aquiles da saga, tendo de fato inúmeros erros que incomodam a experiência total do game, mas não a destroem. Mesmo ideias idiotas no multiplayer, como nível máximo para poder regular co-op, tudo isso vai deixando uma experiência cansativa, mas que pelo jogo ter sim coisas boas, você acaba fazendo um esforço para poder jogar. E por mais que não seja o favorito de 99% das pessoas que acompanham a saga, mas é sim o game válido a ser jogado e ser rejogado, não podendo ser abandonado, já que traz sim pontos interessantes a toda a narrativa de Dark Souls, além de sistemas criados nesse jogo que são excelentes, que por alguma razão foram abandonados, mas que eram sim ideias tão boas que voltaram no grande jogo da From Software, Elden Ring, e provaram seu valor durante o tempo. O jogo tem inúmeros problemas, mas pode sim ser apreciado desde que em pequenas doses. Falei mal de Dark Souls 2, mas ele também tem espaço no jogo a ser rejogado como todos os outros jogos da saga. Dark Souls 2 é bom, mas morrer atropelado talvez possa ser um pouco melhor.